Você já sentiu que em alguns momentos da nossa vida parece que Deus está tão longe de nós, ao ponto de parecer que Ele não se importasse com as nossas dores e dificuldades? Aqueles momentos em que, por mais que você ore, por mais que você clame, por mais que você sofra, por mais que você chore e por mais que você diga, eu não aguento mais, e depois de tudo isso, nada parece mudar? Se isso já aconteceu com você, continue até o final do vídeo aqui conosco. Aproveite, curta esse vídeo, comente de qual cidade do Brasil ou de fora do Brasil você está assistindo esse vídeo e saiba que até um profeta da Bíblia passou por isso que você também está passando. O profeta Abacuque teve essa mesma angústia e começou seu livro com uma pergunta que muitos de nós também faríamos. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás? Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Diferente de outros profetas, Abacuque não inicia sua história trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Pelo contrário, ele abre o seu coração e expõe suas dúvidas diretamente ao Senhor. Seu livro fala sobre um tema difícil, que é: por que existe tanta maldade no mundo? E onde está a justiça de Deus? Mas não naquele momento, o profeta não entendia por que o Senhor parecia não agir diante da corrupção em Judá e, pior ainda, como poderia permitir que um povo ainda mais cruel trouxesse castigo sobre sua própria nação. Mas como Abacuque enfrentou essas perguntas? O que o fez continuar acreditando em Deus? Como, através da oração, ele transformou sua dor e aflição em esperança e entendeu uma verdade que atravessou os séculos: o justo viverá pela fé. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. O profeta viveu em um dos períodos mais difíceis da história de Judá, entre os anos 609 e 605 a.C., quando Jeoaquim era rei. Depois da morte de Josias, que foi um rei fiel a Deus, o povo voltou a praticar a idolatria e a corrupção. No cenário mundial, o poderoso Império Assírio estava chegando ao fim, pois sua capital, Nínive, foi destruída em 612 a.C. Enquanto isso, a Babilônia, governada por Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor, se tornava a nova potência dominante e, em 605 a.C., derrotou o Egito na Batalha de Carquemes. Esse crescimento babilônico trouxe medo e incerteza, inclusive para Judá. Dentro do próprio país, a situação era péssima. Os mais ricos exploravam os pobres, os juízes tomavam decisões injustas e a lei de Deus era ignorada. A fé verdadeira foi trocada por rituais vazios, e o povo preferia confiar em alianças políticas com outras nações, como o Egito, em vez de confiar no Senhor. Diante dessa realidade, Abacuque se revoltou e clamou a Deus, tentando entender por que ele não fazia nada para mudar aquela situação. Para ele, era difícil aceitar que um Deus justo permitisse tanta injustiça. Com essas perguntas no coração, o profeta buscou respostas e encontrou uma lição que continua sendo essencial para todos nós até hoje. O livro de Abacuque é curto, com apenas 3 capítulos, mas seu conteúdo é profundo e impactante. Ele apresenta um diálogo sincero entre o profeta e Deus, onde Abacuque questiona a justiça divina e, ao final, reafirma sua fé inabalável. Durante essa conversa, vemos as inquietações do profeta e as respostas diretas do Senhor. Abacuque levanta 2 grandes perguntas para Deus. A primeira é sobre a aparente falta de ação divina diante da corrupção. Ele se perguntava até quando clamaria por socorro sem ser atendido. O profeta via a violência, a opressão e a injustiça em Judá. A lei havia sido distorcida e os perversos enriqueciam às custas dos justos. Diante disso, ele questionou por que Deus parecia não intervir. Essa angústia de Abacuque também foi sentida por outros servos de Deus, como Jeremias e alguns salmistas,
que clamaram contra o aparente silêncio divino diante do mal. No entanto, a resposta de Deus foi inesperada. Ele revelou que estava levantando os caldeus, um povo cruel e arrogante, para trazer juízo sobre Judá. Os caldeus são descritos como violentos, rápidos e destrutivos, conquistando nações sem piedade. Essa resposta, ao invés de consolar Abacuque, trouxe uma nova dúvida. Como um Deus justo poderia usar um povo tão perverso para corrigir Judá? O profeta então fez outra pergunta. Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque sabia que Deus estava no controle, mas achava difícil entender por que ele permitia que a Babilônia, uma nação ainda pior, fosse usada como instrumento de disciplina. Então, o profeta se colocou na posição de vigia, aguardando a resposta do Senhor. Deus respondeu com uma visão que deveria ser registrada e esperada com paciência. Ele disse que, enquanto os ímpios são dominados pelo orgulho e seus maus desejos, o justo viverá pela fé. Essa frase se tornaria essencial no Novo Testamento e na pregação de Paulo. Deus garantiu que a arrogância dos caldeus seria sua própria destruição e declarou 5 condenações contra eles, denunciando sua ganância, violência, opressão, embriaguez e idolatria. Em meio a isso, Deus reafirmou seu domínio sobre todas as nações. O livro termina com uma oração em forma de salmo, onde Abacuque exalta a soberania de Deus e seus grandes feitos na história. Ele relembra como Deus libertou Israel no passado e julgou nações poderosas. Mesmo reconhecendo que o juízo viria, o profeta depositou sua confiança na salvação do Senhor. O ponto alto do livro é a declaração final de fé de Abacuque. Mesmo que tudo falhasse, figueiras, vinhas, oliveiras, plantações e rebanhos, ele ainda assim se alegraria no Senhor e encontraria força nele. Essa declaração é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de fé firme e inabalável em toda a Bíblia. É fácil perceber que a mensagem de Abacuque trata de temas profundos e universais sobre a relação entre Deus e seu povo. O profeta mostra Deus como soberano sobre todas as nações e acontecimentos. Na sua profecia, fica claro que é Deus quem levanta os caldeus como instrumento de juízo contra Judá, mas também promete castigá-los por sua arrogância e maldade. Essa soberania divina não se limita apenas às ações humanas, mas abrange toda a criação. Isso é destacado no Salmo do capítulo 3, onde Deus é descrito como Senhor sobre toda a natureza. Essa ideia reforça que ele não é um mero espectador, mas o governante ativo da história, guiando os acontecimentos para cumprir seus planos, mesmo que esses planos não sejam imediatamente compreendidos. Um dos grandes desafios teológicos enfrentados por Abacuque foi a questão do mal. Ele questionou como Deus poderia permanecer em silêncio diante da injustiça em Judá e, ainda mais, como ele poderia usar uma nação ainda mais ímpia para punir seu próprio povo. A resposta de Deus não afastou o sofrimento, mas garantiu que a justiça seria feita no tempo certo. A mensagem do profeta deixa claro que a justiça divina muitas vezes vai além da lógica humana. Os perversos, sejam os líderes corruptos de Judá ou os opressores caldeus, seriam julgados por Deus. Com isso, Abacuque nos ensina a confiar na justiça divina, mesmo quando parece tardia ou difícil de entender. A afirmação de Deus de que o justo viverá pela fé, registrada em Abacuque 2:4, é o ponto central dessa mensagem. Essa declaração mostra que a confiança em Deus é essencial para enfrentar as dificuldades da vida. Aqui, a fé não é apenas uma crença, mas uma confiança ativa em Deus, que fortalece o justo em meio aos desafios.
Esse princípio se tornou fundamental no Novo Testamento, sendo citado por Paulo em suas cartas aos Romanos e Gálatas, além de aparecer na carta aos Hebreus. Essa verdade reforça que tanto a salvação quanto a perseverança dependem unicamente da fé em Deus, e não das circunstâncias ou esforços humanos. Por fim, o salmo final da profecia de Abacuque mostra uma mudança na atitude do profeta. Ele passa da inquietação para uma confiança plena em Deus. Mesmo diante da escassez e do sofrimento iminente, ele declarou: "Ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação." Com isso, Abacuque ensina que o louvor a Deus não deve depender das circunstâncias, mas sim da certeza de quem Ele é. Essa postura de fé inabalável serve como exemplo para aqueles que enfrentam tempos difíceis. O profeta nos mostra que a verdadeira adoração vai além das situações terrenas e se baseia na natureza imutável de Deus. Assim, apesar de seu contexto histórico específico, o livro de Abacuque traz ensinamentos atemporais que continuam relevantes para a fé cristã em momentos de dúvida, medo e sofrimento. Ele nos ensina que é possível lidar com crises de fé e questionamentos diante de Deus. O profeta mostra que é legítimo expressar nossas dúvidas e preocupações a Ele, sem medo, mas com reverência e sinceridade. Isso mostra que a fé genuína não significa a ausência de questionamentos, mas a disposição de levar essas dúvidas a Deus. Na caminhada cristã, passar por crises de fé é algo comum. Nesse sentido, Abacuque incentiva os crentes a não reprimirem suas inquietações, mas a buscarem respostas em oração, confiando que Deus sempre responde, ainda que nem sempre compreendamos tudo de imediato. Além disso, Abacuque nos ensina a viver pela fé, mesmo em tempos difíceis. A declaração central do livro, "O justo viverá pela fé", traz uma verdade essencial para a vida cristã. A fé não é apenas o caminho para a salvação, mas um princípio que sustenta a maneira como devemos viver. Em um mundo marcado por incertezas, crises e injustiças, confiar em Deus é o que fortalece o crente. Essa lição nos desafia a acreditar na bondade e no controle de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Abacuque deixa claro que a fé não ignora o sofrimento, mas se mantém firme apesar das circunstâncias, porque se baseia na fidelidade de Deus. Outra grande lição que aprendemos com Abacuque é que Deus nem sempre responde como esperamos. A decisão divina de usar os caldeus, uma nação ímpia, para julgar Judá, é um exemplo de como os planos de Deus podem parecer contraditórios à primeira vista. O profeta esperava que Deus corrigisse a corrupção do povo, mas ficou surpreso ao descobrir que a solução envolveria um castigo vindo de uma nação ainda mais perversa. Essa realidade é um desafio para a vida cristã. Deus age conforme sua vontade soberana, que muitas vezes vai além da nossa compreensão. Muitas vezes queremos respostas rápidas ou soluções que façam sentido de acordo com nossa visão limitada. No entanto, Deus vê muito além das circunstâncias imediatas e trabalha para cumprir seus propósitos maiores, mesmo que o método pareça difícil de entender ou aceitar. Diante disso, quando enfrentamos momentos em que as respostas de Deus não fazem sentido para nós, somos chamados a confiar que Ele é sábio e justo, mesmo que não consigamos enxergar todo o quadro. Assim, a história de Abacuque nos ensina a nos submeter à vontade de Deus, reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos. Em vez de insistirmos em nossos próprios desejos, devemos buscar alinhar nosso coração com os propósitos divinos. Outro ponto importante que Abacuque nos ensina é a confiar na justiça de Deus, mesmo quando parece demorar.
O profeta lutou com suas dúvidas, mas no fim aceitou que Deus está no controle e que sua justiça prevalecerá no tempo certo. Devemos lembrar que o fato de uma resposta divina parecer demorada ou difícil não significa que Deus está distante ou indiferente. No tempo determinado, sua justiça será plenamente revelada. Essa verdade convida os crentes a esperar pacientemente pelo agir de Deus, mesmo quando o mundo parece dominado pela injustiça. A visão de Deus para o futuro ultrapassa nossa compreensão, e Ele nos convida a confiar plenamente em sua providência. No desfecho do livro de Abacuque, encontramos uma das maiores lições sobre fé e adoração em meio à escassez. O ápice da mensagem do profeta está em sua declaração de confiança e alegria no Senhor, mesmo diante da possibilidade de total desolação. Abacuque afirmou que se alegraria no Senhor, mesmo que as colheitas falhassem e os rebanhos desaparecessem. Essa atitude ensina que a verdadeira adoração não está condicionada ao conforto ou às bênçãos materiais. O verdadeiro contentamento não vem das circunstâncias externas, mas da certeza da salvação e do caráter imutável de Deus. Isso nos leva a refletir sobre onde depositamos nossa confiança. Somos desafiados a depender de Deus como nossa fonte de segurança e satisfação, e não das coisas que possuímos ou das condições favoráveis da vida. O louvor de Abacuque não foi uma reação às circunstâncias positivas, mas um ato de fé em meio à adversidade. Ele decidiu exaltar ao Senhor antes mesmo de ver qualquer mudança ao seu redor. Da mesma forma, devemos aprender a adorar a Deus por quem Ele é, reconhecendo sua bondade, fidelidade e soberania, independentemente das situações que enfrentamos. Além disso, a fé expressa em louvor transforma nossa perspectiva, conduzindo-nos do desespero para a esperança. No último versículo do livro, Abacuque descreve Deus como aquele que lhe dá força e estabilidade, comparando-se a um servo que caminha com segurança em terrenos acidentados. Essa imagem nos ensina que, mesmo diante das dificuldades da vida, Deus nos capacita a prosseguir com equilíbrio e firmeza, mesmo quando estamos enfrentando as dificuldades da vida. Agora compartilhe nos comentários o que mais você aprendeu com o exemplo do profeta Abacuque. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço e até a próxima.